Então, pessoal, dando sequência às nossas aulas de cinemática, hoje eu vou falar sobre velocidade relativa, tá bom? A velocidade relativa começa a ser o estudo referente a dois objetos que estão se movendo um em relação ao outro. Até o momento, a gente estava somente analisando o movimento de um corpo e a gente não estava vendo nenhum outro objeto se movendo junto com ele. A gente estava observando uma bolinha cair, a gente estava descrevendo o movimento de um carro se movendo e etc. Só que agora a gente quer observar o que acontece com dois corpos se movendo simultaneamente. Tá bom? E a gente percebe que o movimento ele vai se tornar relativo. Ou seja, para cada pessoa que estiver observando, ele vai medir uma posição diferente, uma velocidade diferente e uma aceleração diferente em relação, por exemplo, a uma outra pessoa que esteja observando esse mesmo fenômeno. Tá bom? Então, a gente precisa começar a definir o que é um sistema de referência. Então, o sistema de referência é todo observador que tem a possibilidade de medir o comprimento e o tempo, tá bom? Assim ele vai conseguir descrever as posições e as suas variações e assim definindo a velocidade e a aceleração de um determinado objeto que ele esteja analisando, tá bom? Então, para começar, aqui eu botei dois sistemas de referências, o sistema de referência A e o sistema de referência B, tá bom? Esses dois estão um na frente do outro, tá bom? E aí eu botei aqui representando uma árvore lá na frente, tá bom? Na frente dos dois. Uma árvore aqui, por exemplo, tá? E aí cada observador quer medir a distância da árvore, tá bom? Então, o observador B, né, a pessoa B, vai pegar uma trena e vai medir a sua distância até a árvore. E aí, ele vai medir um certo valor. Já o A, ele vai pegar uma trena e vai medir até a árvore, tá bom? Pegar uma trena e vai medir até a árvore também. E aí a gente vai perceber que cada um desses observadores vai ter uma distância diferente para a árvore. Então, por exemplo, o A vai estar a uma distância 20 metros da árvore, já o B vai estar, por exemplo, a 10 metros da árvore. E aí a gente quer saber qual é a distância da árvore, tá bom? Então, assim, a gente percebe que o A está a uma distância do B, tá bom? Então, que eu chamei aqui de distância de B em relação ao A, tá bom? E a gente consegue perceber que a distância de A até a árvore vai ser a soma da distância de A a B mais a distância de B até a árvore. Então é isso que esse desenho está representando. Percebe? E matematicamente a gente representa assim, tá? A gente põe que a posição de um objeto em relação a um referencial é assim que a gente representa. Então, o que a gente quer medir, por exemplo, a posição da árvore, então a letrinha vem primeiro, tá? E aí, em relação a quem, aí a letrinha vem depois, tá bom? Então, a posição da árvore em relação ao observador A vai ser a soma da posição da árvore em relação a B mais a posição de A e de B em relação a A, tá bom? Então, por exemplo, como eu falei, se A está a 20 metros da árvore e B está a 10 metros da árvore, então a gente sabe que a distância de B em relação a A é 10. Porque 10 mais 10 vai dar 20.
que é exatamente o que o A mede a distância de A para P, tá bom? Então, a gente pega essa expressão daqui, essa equação, e a gente agora divide tudo isso por T, tá bom? Para a gente conseguir obter assim a velocidade de um objeto em relação ao outro, tá bom? Então, se um objeto estiver se movendo, nesse caso, eles estão parados, tá bom? Mas a gente não vai estudar casos que estejam parados, a gente vai estudar casos que eles estejam em movimento. E como eles estarão em movimento, dividindo tudo isso aqui por T, a gente chega nas velocidades, tá bom? A definição geral de velocidade de um em relação ao outro é dada por que a velocidade, por exemplo, de A em relação a B vai ser igual a velocidade de A menos a velocidade de B. Essa daqui é a definição geral para velocidade de um corpo em relação ao outro, tá bom? Então, a velocidade de um corpo em relação ao outro vai ser a diferença de suas velocidades. Então, por exemplo, você está no carro se movendo a 100 km por hora. A outra pessoa vai estar no outro carro se movendo a 80 km por hora. Então, a tua velocidade em relação a esse cara vai ser de 20 km por hora. Você só vai subtrair. Beleza? Então, essa daqui é a definição da velocidade de um corpo em relação ao outro. Tranquilo? Bom, agora a gente vai passar para alguns exemplos. Então vamos para o exemplo número 1. A gente está aqui, ó. Vamos imaginar que uma pessoa esteja em cima de uma esteira, tá? E essa esteira ela esteja se movendo para a direita, tá bom? E que agora vamos supor que esse cara, nosso observador, nosso personagemzinho aqui, também esteja se movendo para a direita, tá bom? Um observador aqui parado, por exemplo aqui, vou desenhar aqui em cima, ele esteja parado observando esse movimento, ele quer determinar a velocidade desse cara, tá bom? Então vamos supor que a velocidade desse cara seja de... vamos supor que seja de 5 metros por segundo. E vamos supor que a esteira esteja se movendo a 2 metros por segundo. Como ele está se movendo no mesmo sentido da esteira, obviamente a gente só vai somar suas velocidades, não é mesmo? Então, a velocidade para um observador que esteja aqui parado, aqui fora da esteira, a velocidade desse carinha vai ser de 7 metros por segundo. Né? Porque a gente só apenas somou. Então, a esteira já está movendo ele a 2 metros por segundo e ele passa em cima da esteira a se mover com 5 metros por segundo. Então, obviamente, a gente vai somar essas velocidades, tá bom? Agora vamos imaginar um exemplo 2, que vai ser o caso contrário. Então vamos imaginar que a esteira continua se movendo a 2 metros por segundo, tá? E que agora o nosso personagem passa a se mover para a esquerda a 5 metros também por segundo.
tá bom? Então agora a gente quer o observador, nosso mesmo observador, quer olhar para esse movimento e definir a velocidade desse cara. Então, a velocidade desse cara, nesse caso, vai ser, pensa comigo, a esteira está jogando ele para lá e ele está se movendo para cá. Logo, a gente vai subtrair, nesse caso, essas duas velocidades. Tá bom? Então, vai dar... nesse caso, vai dar... Tá 2 para lá e 5 para cá, vai dar menos 3 metros por segundo. Tá bom? Então esse cara vai observar, esse observador vai ver esse nosso personagem se mover para cá com uma velocidade de módulo de 3 metros por segundo. Tá bom? Então imagine, por exemplo, se não deu para entender assim, que você esteja em cima de uma esteira na academia. Você botou lá a velocidade da esteira, um certo valor. Se você não correr com esse valor compatível junto com a esteira vai obviamente te jogar para trás. Não é verdade? E se você correr com uma velocidade muito maior do que o da esteira, você vai basicamente sair da esteira, você vai bater ali no painel. Então, quando você está correndo na esteira com a mesma velocidade da esteira, você permanece parado em cima da esteira. Você não sai nem para frente nem para trás, porque as suas velocidades se cancelam. A esteira está correndo num sentido e você vai estar correndo no sentido contrário a essa esteira. Tá bom? Agora, a gente quer determinar o que acontece com o movimento quando ele não se dá somente em uma direção, mas em sim em duas. Então vamos imaginar, por exemplo, que... vamos imaginar como? Vamos imaginar que uma pessoa esteja... que a gente tenha um barquinho num rio, tá? E esse barquinho quer atravessar o rio horizontalmente assim, tá? Só que ele está num rio com uma correnteza para baixo, tá? Para baixo, entre aspas, tá? Então imagina que o rio, né, o cara quer atravessar assim e a correnteza está para cá, tá? Para baixo é no sentido aqui do desenho, tá bom? Então, o que vai acontecer neste movimento? Vou dar aqui a velocidade do barco. Quando eu não ponho nenhuma outra letrinha aqui, representando o meu referencial, fica implícito que o meu referencial é a Terra. Então, aqui nesses casos que eu botei assim, significa que eu estou analisando a velocidade do cara em relação à Terra, tá? Então, a velocidade do barquinho em relação à Terra e a velocidade do rio em relação à Terra. O seu velocímetro, ele já marca a tua velocidade em relação à Terra, tá? Então, a gente considera que o solo está parado e que você está se movendo em relação ao solo, tá? Então, voltando a esse caso, como é que vai ficar o movimento? Perceba que nesse caso aqui, a gente fez aquela propriedade da adição. A gente somou dois vetores que estão na mesma direção e, nesse caso, no mesmo sentido. Nesse caso, em sentido oposto, mas ainda assim na mesma direção. Como a gente falou nas nossas aulas de vetores, quando a gente tem em duas direções diferentes, a gente já não pode mais somar como se fosse da forma algébrica. Então eu não posso só simplesmente chegar e somar VB com o VR. A gente vai ter que fazer aquela propriedade de Pitágoras, não é? Vou botar ele aqui.
A nossa soma é esse cara daqui, tá? É essa soma. Então, então vamos supor o seguinte, assim, né? Vamos dizer que essa daqui seja a largura do nosso rio e que aqui do lado de fora seja um observador qualquer. Então, para esse observador, a velocidade do barco em relação ao observador que eu vou chamar de observador O, a velocidade do barco vai ser a velocidade do barco em relação ao O, vai ser a velocidade do barquinho ao quadrado mais a velocidade do rio ao quadrado, vai ser exatamente isso daqui, que é a nossa soma vetorial de dois vetores quando eles estão em direções diferentes, né? Um está na horizontal e o outro está na vertical, né? Então, essa vai ser a velocidade do barquinho que esse cara vai medir. Então vamos substituir os valores para a gente ver que as velocidades vai sim ser diferentes. Bom, se a gente colocar aqui, vamos imaginar que VB seja 5 também. Vamos botar aqui 5 metros por segundo. E vamos imaginar que a velocidade do rio seja de 2 metros por segundo. Como é que esse cara vai observar a velocidade de B? Vai ficar 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá bom? Nesse caso é menos porque eu botei o sistema de referência para o eixo de coordenadas para cima e o rio está apontando para baixo. Tá bom? Então, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 4. Tá? 25 menos 4 vai dar 21. Tá bom? Então a gente percebe aqui que sim, a velocidade é diferente para cada observador. Tá bom? Para o cara do barquinho, ele vai estar a 5 metros por segundo e para esse observador, ele vai estar a velocidade dele vai ser a raiz de 21 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é igual isso aqui vai ser igual a aproximadamente 4,6 metros por segundo. Tá bom? Ah, sim, o que eu quero falar também é quando dois objetos estão se movendo um em relação ao outro. Como assim, Jefferson? Então, por exemplo, que a gente esteja um carrinho aqui se movendo para cá e que a gente tenha outro carrinho aqui se movendo para a esquerda. Tá bom? Agora a gente quer analisar a velocidade de um em relação ao outro. Eu vou chamar esse cara aqui de A e vou chamar esse cara aqui de B. Então esse cara aqui está com uma velocidade de VA e esse cara aqui vai estar com uma velocidade VB. Eu vou dizer que o positivo vai estar para a direita. Tá? Então, olha só como que vai ficar a coisa. A velocidade, a gente vai pegar essa definição aqui, essa daqui, né, dizendo, e vamos aplicar nesse exemplo daqui. Então,
o VB, a gente percebe que ele já está negativo. Nesse exemplo aqui, o VB já está negativo. E aqui, a equação já nos está dizendo que é negativo. A gente sabe que menos com menos dá mais. Então, como é que vai ficar? A velocidade de A em relação a B é igual à velocidade de A mais a velocidade de B. Agora, vamos analisar um segundo caso que o A esteja se movendo para a direita e o B também vai estar se movendo para a direita. E eu continuo dizendo que a direita é o sentido positivo do movimento, tá bom? Aqui vai continuar sendo VA e aqui vai continuar sendo VB. Perfeito? Então agora a gente está a fim de definir isso daqui. Bom, como o VB está positivo, então menos com mais vai continuar menos. Então vai ficar a velocidade de A em relação a B vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Tá bom? Vai ser assim. Então, quando você vai ver nos livros, na internet, que quando dois corpos estão no mesmo sentido, a gente subtrai. É por causa disso. Tá bom? Se você botar aqui o valor de positivo, vai continuar negativo. E como aqui o sentido positivo está para lá, então a velocidade dele já é negativa, e quando você põe negativo aqui com negativo, dá positivo. Então, quando você está na estrada, vamos dar um exemplo, quando você está na estrada e um corpo e um carro passa de você, ele está te ultrapassando, você não vai ver o cara ultrapassando de você a 100 km por hora. Você vai ver ele te ultrapassando com uma velocidade de 10, 20, 15 km por hora. Beleza? Em contrapartida, nessa mesma estrada, se você olhar para o lado e ver um carro vindo na mão contrária a uma velocidade X, em relação a você, esse cara vai estar com uma velocidade muito maior. Então, por exemplo, ele vai estar vindo a 100 km por hora, mas você vai perceber que a velocidade dele, no seu referencial, vai estar tipo 120, 140, 200 e por aí vai, tá? Então, é exatamente isso que a gente está demonstrando aqui. A conta diz, como é que eu posso dizer? Ela diz exatamente o que a gente observa no nosso dia a dia, tá bom? Então, é isso que é a velocidade relativa. É um pouco difícil, mas é tranquilo, tá bom?